Cruzeiro. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro que estava em São Paulo, né, fazendo esse duelo contra o Bragantino, e aí ficou até hospedado em Atibaia. O time optou por ficar hospedado em Atibaia para depois se encaminhar a Bragança Paulista, e hoje o Cruzeiro preferiu fazer atividade em São Paulo. Então o Cruzeiro fez essa primeira atividade da semana em São Paulo. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Já pensou em ser jogador de um time grande? Então você vai com o time da Betfair. Cirilo, pra gente falar um pouco sobre esse Cruzeiro que empatou com o Bragantino, o time que agora tem essa missão de vencer o Palmeiras. Se o Cruzeiro não vence o Palmeiras, essa pré-Libertadores, vamos colocar assim, fica ainda mais complicada, né? Por tudo aquilo que envolve os outros times. O Cruzeiro saiu da 9ª colocação, foi para a 9ª colocação, saiu da 7ª colocação, perdeu 2 posições ao fim dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é a partida que o Cruzeiro precisa retomar o caminho de vitórias. Os jogadores sabem disso. Eu acredito que as palavras do Ramiro ontem no pós-jogo, elas definem muito da noção dos atletas. Os atletas sabem da responsabilidade que eles têm, sabem do compromisso que cada um tem com a instituição, com o torcedor, com o objetivo maior do clube, com perspectiva até de mais grana em caixa, e tudo isso é favorável ao Cruzeiro se disputar uma competição grandiosa como a Libertadores, mesmo que seja a pré, mas a pré-Libertadores mas pode levar a equipe à disputa da fase de grupos. Então, os atletas sabem disso e sabem dessa missão que eles têm pela frente na quarta-feira, esse jogo em casa, esse jogo no Mineirão, porque depois o Cruzeiro fecha a participação no Campeonato Brasileiro, jogando domingo às 16h em Caxias do Sul, e aí o confronto vai ser com o Juventude. O Cruzeiro, para esse compromisso contra a equipe do Palmeiras, perdeu 2 titulares. Aí começa o problema que vamos relatar. Já tem o problema do Caio Jorge, do Matheus Henrique, foi pelo 2º jogo consecutivo sem utilizar esses atletas. E perde o Romero, suspenso com o 3º cartão amarelo, e no momento que o Barreal entra no time como titular também, ele está suspenso. Ou seja, o time está desfalcado para essa partida contra o Palmeiras, e aí é mais uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Você já imagina alguma coisa ou ainda não? Cedo, né? Mas nem atividade teve na prática, né? Porque o jogo foi ontem à noite, né? Porque aí faz aquele treino em hotel, não é aquele treino em campo, com time, nada. Mas aí a gente pode pôr opções. Vamos lá. Pro meio-campo, no lugar do Romero, quem seria? Ramiro? Né, que fez gol, Japa, pode ser, né, alguma situação nesse sentido. Será que vai dar uma chance para o Wallace buscar essa vaga de titular no Cruzeiro? Ele não jogou ontem por conta de um desgaste muscular. Será que ele conseguiria se recuperar para quarta-feira? Então, estou dando algumas possibilidades. Na frente, né, para essa vaga do Barreal, que é aquele meio-campo um pouco mais ofensivo. Será que ele põe um jogador ali como o Kaique Kenji, né? Ou Teves, ou Vitinho, enfim, são as possibilidades que ele tem na mão, e é o que ele vai trabalhar pensando nesse jogo contra o Palmeiras. Daqui a pouco vai ter toda essa questão, né, da torcida, o torcedor fica na expectativa de saber sobre essa parte também que o interessa, porque lembramos que Cruzeiro e Palmeiras é um clássico do futebol brasileiro, envolve muita emoção, muita paixão, um jogo dessa grandeza, mas é o que resta o Cruzeiro buscar essa vitória contra o Palmeiras, se quiser ficar vivo ainda na competição. Maravilha, Pansieri. Vamos para outro assunto que também tem total interferência na vida do Cruzeiro, porque vocês estão acompanhando, o Pansieri trouxe essa informação ontem na jornada esportiva, ainda no pré-jogo, de que a CBF divulgou que o jogo não ia ter torcida, nem do Cruzeiro, nem do Palmeiras. E foi aí, ali bem sabe, ali quase começando o jogo. O documento chegou, eu tava te acompanhando, ouvindo a Itatiaia, e você chegou com essa notícia impactante. Mardélio Couto está chegando com a informação e acompanhando o lado do governo do estado, né? Como é que está se posicionando referente a essa história? Mardélio, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, boa noite ao ouvinte que nos acompanha. Após recorrer da decisão da CBF, que determinou os portões fechados neste jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, o governo de Minas afirma que ainda não recebeu o retorno da Confederação Brasileira de Futebol. A decisão da CBF tem sido muito criticada por torcedores dos dois times. O vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo,
que havia antecipado a Itatiaia ainda ontem que iria recorrer da decisão, disse que o Estado nunca pediu portões fechados, e sim torcida única, com a presença apenas dos torcedores do Cruzeiro. O vice-governador fala agora aqui na Toma do Bate-Bola. O que nós estamos recomendando desde o acontecido no jogo do Atlético, especialmente em virtude da morte daquele cruzeirense há pouco mais de um mês atrás no estado de São Paulo, é que a gente tivesse torcida única dentro do estádio. Torcida única que já aconteceu em vários momentos, por ordem da própria CBF, em virtude do comportamento das organizadas. Nós temos inúmeros jogos no passado em que a decisão da CBF foi na direção da torcida única. Não tem por que prejudicar os torcedores do Cruzeiro ou o futebol fechando os portões do estádio, sendo que, na verdade, o nosso problema é especificamente com relação às torcidas organizadas. A preocupação do vice-governador com o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras foi a emboscada de integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro, que terminou com a morte de um cruzeirense e mais de 20 feridos. Então, a gente está em contato ao longo de todo o dia com o governo de Minas, por enquanto, sem novidades, sem retorno da CBF, faltando aí menos de 72 horas para o jogo. Cirilo. Obrigado, Mardelli. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quero outro lado da informação. Vamos ao Rio de Janeiro com o Wellington Campos, também acompanhando o lado do tribunal, né? Será que tem novidade? Não tem? Chega mais. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. E olha, eu falei agora no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não chegou rigorosamente nada do Cruzeiro ou até mesmo do Palmeiras para ter público no jogo de quarta-feira no Mineirão. Eu vi no site Itatiaia Esportes, né, que o Cruzeiro se manifestou, soltou uma nota oficial. O governo de Minas também tenta colocar público nesta partida, mas a CBF informou ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, que acatou um pedido feito em conjunto pelo Ministério Público e também pela Polícia Militar de Minas Gerais, envolvendo a questão de segurança dos torcedores das duas torcidas e também da população mineira e de Belo Horizonte principalmente. Tá certo, Cirilo? Obrigado, Wellington. Gente, desde a última sexta-feira, quando o Alexandre Simões, aqui na Turma do Bate-Bola, ventilava essa possibilidade, a única palavra que passava pela nossa cabeça era vergonha, né? Porque Minas Gerais está protagonizando uma vergonha. Um Cruzeiro e Palmeiras, sem torcida, nessa quarta-feira. É um marco negativo quando você pensa em segurança pública aqui, quando você pensa em segurança dos estádios aqui em Minas Gerais. Falar que não tem capacidade de receber duas torcidas, Cruzeiro e Palmeiras. Importância do jogo. Um disputa a vaga para a próxima Copa Libertadores e pode, inclusive, se perde o jogo, acabar com essa história, acabar com essa chance. O outro disputa o título brasileiro e pode, inclusive, se perde o jogo, acabar também com essa chance. Então nós estamos falando de prejuízo esportivo para os dois e prejuízo financeiro incalculável para o Cruzeiro, né? E o último jogo em casa, com esse apelo, com esse peso, não poder ter o seu torcedor. Torcida única, esse pedido de torcida única do governo, esportivamente não faz muito sentido. O Palmeiras tem, e parece que a gente esquece, né? Quando a gente fala de torcida, o noticiário, e ele foi tão dominado por essa turma que briga na rua, a turma que é banida, a turma que tem gente presa por agressão, por tentativa de homicídio, que a gente esquece que 99% das torcidas, elas são compostas por gente de bem, né? A torcida do Cruzeiro, em sua maioria, é composta por gente de bem, em sua enorme maioria. A do Palmeiras, a mesma coisa. Então, não faz sentido não ter as duas torcidas, gente. Nós já vimos muitos jogos de complexidade de segurança realizados e funcionou bem. Não sei o motivo pelo qual não há, segundo as autoridades, a capacidade de dar segurança para as duas torcidas. O que mudou nessa história toda, o que mudou nesse cenário todo, sendo que sempre aconteceu, sempre rolou. Desde que eu me entendo por gente, tem essa história de briga de torcida organizada, né? Que ninguém consegue combater. Você tem a turma que é de um lado, você tem a turma que é do outro, eles têm amigos aqui, amigos ali, aquela história da irmandade sempre existiu. Isso não é uma novidade. A emboscada de agora não é uma novidade. Ela já aconteceu de um lado e do outro, inclusive, né? Com resultados mais trágicos ou não, mas essas coisas
elas infelizmente acontecem. E agora não tem mais condição, de uma hora para outra, não tem mais condição de dar segurança num evento esportivo. As 59 mil pessoas de bem que iriam ao Mineirão vão ser privadas disso. O Cruzeiro vai ser privado de botar 3 milhões no bolso, porque de uma hora para outra não tem condição de dar segurança para duas torcidas. O que efetivamente aconteceu? O que efetivamente mudou nesse entendimento? E qual precedente podem abrir caso isso fosse para frente, né? E aí ninguém mais ia ter condição de dar segurança para nada, né? Ninguém mais ia ter condição de dar segurança, porque ia jogar Atlético e Flamengo, não ia ter condição de dar segurança, ia jogar Corinthians e Flamengo, também não ia dar condição. Ia jogar Grêmio Internacional, não vai ter condição. Então, gente, e outro ponto, né? Domingo à noite saiu a decisão para um jogo na quarta-feira. Quarta-feira à noite. Como é que o próprio estádio vai trabalhar, né? Como é que o Mineirão vai se preparar? Logística de bar, convocação de gente para trabalhar, fazer comida, né? Encher freezer, organizar aí a logística de segurança, enfim. O futebol brasileiro precisa dar passo rumo ao profissionalismo, né? Não rumo ao amadorismo, que parece que a gente dá passo rumo ao amadorismo com frequência. E de verdade, não entendo o que mudou, porque briga de torcida organizada existe desde que eu me entendo por gente. Por que agora não tem mais condição de dar segurança para duas torcidas, sendo que, vou fazer referência ao Simões de novo, teve Palmeiras e São Paulo em Belo Horizonte esse ano, duas torcidas do mesmo estado rivais, teve duas torcidas. Muito estranho, muito esquisito. Uma pena que a gente tenha que discutir isso, cara, porque não faz qualquer sentido. Torcida única e não faz qualquer sentido não ter as duas torcidas em um Cruzeiro e Palmeiras valendo vaga para Libertadores e valendo título brasileiro. Não faz sentido. É vergonha, é vexame histórico, não faz qualquer sentido. Pausa rápida, em instantes, tem mais turma do Bate.